Este parece ser o campeonato mais animado de MVP da história recente. E digo isso no sentido de quantas pessoas ainda estarem na briga. Estamos a 1/4 da temporada da NBA, e sinto que geralmente nesse ponto do ano já reduzimos a escolha para os 3 finalistas e ficamos oscilando entre eles. Agora, sinceramente, eu acredito, e só a minha opinião, que há 5 candidatos muito reais. Se um deles estiver levantando o troféu no final do ano, eu não ficaria surpreso. Esses 5 candidatos são o Jokic, o Embiid, o Giannis, o Luka e o Shai Alexander. E sabem o que é interessante? Um cara como Jason Tatum, que está tendo uma temporada incrível no melhor time da liga, nem está realmente na disputa. Talvez devesse estar, mas no momento vou dizer que há uma corrida entre 5 caras. Para começar, vamos falar do Joel Embiid. Aqui vão os números dele. Neste mês, em 6 jogos, ele tá fazendo bonito. Ele tá mantendo uma média incrível de 40 pontos por partida, pegando uns 13 rebotes e distribuindo 4 assistências. A precisão dele tá demais, com 62% de acerto nos arremessos, 41% nas bolas de 3 e 92% na linha dos lances livres. É algo surreal, especialmente nos últimos 3 jogos, onde nem precisou jogar o último quarto. Agora, eu sei que sempre tem aqueles que ficam céticos ou querem procurar problema aonde não tem, e eu entendo. Quando a disputa pelo MVP tá acirrada, tudo bem ser detalhista, não tô dizendo pra pirar, mas é isso aí, se tá na dúvida entre ele e outro jogador com números parecidos, tá liberado procurar o que mais faz sentido pra você. E olha, o prêmio de MVP é um pacote completo, envolve estatísticas avançadas e, acredita se quiser, uma boa dose de narrativa. E o Joel tá com uma das melhores histórias no basquete, especialmente na corrida pelo MVP. Considerando que mandaram James Harden embora por praticamente nada, não tô querendo desrespeitar, mas é tipo trocar um cara que estava quase no All-NBA na última temporada por um monte de coadjuvantes. E ainda assim, estão com 18 vitórias nas primeiras rodadas da temporada. A narrativa é tipo, mandamos o James embora e continuamos voando alto. Claro que o Tyrese Maxey tá jogando muito, contribuindo pra caramba, mas o Joel também tá jogando melhor do que no ano passado. E não podemos esquecer que ele levou o prêmio de MVP na temporada passada. Agora, falando sobre o Nikola Jokic, aqui tá a tabela de performances dele e o que ele tá fazendo em média. 27 pontos, 12 rebotes e quase 10 assistências, quase chegando no triplo-duplo na primeira metade da temporada. No começo do ano, quando ele começou assim, a galera pensou, lá vem mais um prêmio de MVP pro Jokic. Mas desde então, ele deu uma diminuída. Teve uns perrengues nos jogos contra os Bulls, em Chicago e contra os Pistons, onde foi expulso das partidas. Além disso, teve 2 dos piores jogos de arremessos seguidos, tipo 9 cestas em 32 tentativas. Manda um salve pros Clippers por defenderem tão bem e também pros Rockets, que fecharam o jogo também. Esses 2 jogos são tipo aqueles que você lembra de cara, mas no geral, quase fazendo um triplo-duplo sendo pivô, com média de 27,2 pontos e 9,5 assistências. Coloca ele nas conversas. É massa porque quando o Jokic levou seus MVPs, ele tava fazendo umas paradas incríveis, e o Denver Nuggets era muito melhor com ele. Lembra das temporadas cheias de lesões e ele carregando o time pros playoffs? Mas uma coisa que ele tinha sobre o Joel Embiid nessa corrida pelo MVP era que as estatísticas avançadas realmente curtiam ele. Agora a parada é que as estatísticas avançadas do Joel Embiid estão tão boas e em vários casos até melhores que as do Jokic. Chegamos ao terceiro craque desse time, Shai Gilgeous-Alexander. Vamos falar de uma estatística chamada EPM, que é meio mágica para os fãs da NBA. É uma estimativa do valor de um jogador durante a temporada. Não cobre tudo, mas muita gente acha que mostra como um jogador se destaca na NBA. Nos primeiros 29 jogos, Joel Embiid lidera o EPM, deixando o Shai em segundo. Confesso que, como fã do Shai desde a Summer League, fiquei surpreso ao vê-lo se destacar. Antes, pensava que ele não se tornaria uma estrela, principalmente devido ao seu arremesso de 3. Mas agora, com ele entre os melhores, devo ser imparcial no meu trabalho. E se me perguntar, Shai está entre os 2 melhores. Ele está indo muito bem. No jogo contra os Nuggets, acertou 45% dos arremessos e fez a cesta da vitória contra o atual campeão. A média na temporada
é de 31 pontos, 5,5 rebotes e 6,5 assistências. O OKC Thunder está em terceiro lugar na Conferência Oeste, com um recorde de 18-9, sendo uma das equipes mais jovens. Sobre a cesta da vitória contra o Denver Nuggets, não foi a primeira na temporada. Já vimos muitos momentos. Acho que isso vale para todos os candidatos a MVP. Mas sei lá, ele se destaca um pouco mais quando simplesmente domina completamente um jogo. Lembro imediatamente de um jogo contra o Golden State Warriors. Talvez você se lembre de quando o Shai acertou aquela cesta de 3 pontos na prorrogação. Aquela prorrogação foi uma das atuações mais dominantes que já vi de um jogador. Era isso que o Shai estava fazendo, sabem? Ele tem essa habilidade de se concentrar e assumir o controle do jogo. Ele é incrivelmente suave e recentemente tem se tornado um jogador completo, contribuindo também na defesa. Se me perguntar sobre o meu time defensivo ideal, não consigo dizer com certeza, mas sei que Shai está na conversa pelo menos. Se você está tentando me convencer de que ele é incrível na defesa e está carregando o peso ofensivo como o terceiro melhor time na Conferência Oeste, não sei mais o que dizer, esse cara é demais. O próximo cara que tá arrasando é o Sr. Giannis Antetokounmpo, marcando 31 pontos, 11 rebotes, 5 assistências e acertando incríveis 62% dos arremessos de quadra. O cara tá mandando ver neste ano, especialmente se levarmos em conta os primeiros jogos da temporada, quando ele e o Damian Lillard estavam se entrosando. No início, ele estava fazendo uns 27 pontos por jogo, mas a verdade é que o Giannis não é desse jeito. E claro, teve aquele jogo animal em que bateu o recorde da franquia, com 64 pontos. Sei que tem gente por aí com várias opiniões sobre isso, mas eu tô de boa. Ele arremessou 32 lances livres, mano. 32 lances livres é muita coisa, mas ele mandou bem. Mas o Giannis tá fazendo uma das melhores temporadas dele, pelo menos do ponto de vista ofensivo. A defesa ainda tá mandando bem, mas talvez não no mesmo nível daquele ano em que levou o prêmio de melhor jogador defensivo e MVP. Acho que isso não vai se repetir este ano, mas cara, ele tá em outro patamar, especialmente desde que começaram a se entender melhor em quadra. Não sei, eu curto mesmo um jogador dominante assim, e do jeito que ele faz isso, tem muita gente na NBA com estilos de jogos parecidos, mas ninguém joga como o Giannis. E não tô falando que isso automaticamente o coloca como candidato a MVP, mas tô só dizendo que no geral eu curto assistir o Giannis em ação. E o último cara da parada é o Luka Doncic. O Luka nessa temporada tá mandando ver, com uma média de 32 pontos, 8 rebotes e 9 assistências. O cara tá com quase 50% de acerto nos arremessos. E olha só, ele tá aprontando umas coisas bem malucas também. Na rodada de Natal que rolou na segunda, o Luka simplesmente botou pra quebrar, com 50 pontos, e distribuiu mais de 15 assistências, levando os Mavericks a uma vitória por 128-114 contra o Phoenix Suns. E para fechar com chave de ouro o dia de Natal, o Doncic alcançou a marca de 10 mil pontos na carreira na NBA. Tudo isso em 358 jogos. Sabe, teve um jogo contra o Utah Jazz, o cara fez um triplo-duplo com 40 pontos. Nem precisou jogar no quarto período. E teve outro contra o Portland Blazers, mais um triplo-duplo com 40 pontos. E o maluco nem se esforçou no último quarto. Então, o cara tá mandando ver consistentemente nos primeiros tempos, praticamente em todos os jogos recentes. Ele vai pro intervalo com 20 a 28 pontos, e isso tá garantindo várias vitórias. Acho que isso tá fortalecendo o caso dele, porque historicamente, as equipes dele têm sido boas, mas talvez não necessariamente ótimas. Atualmente, eles estão ali na 5ª posição. Historicamente, ele sempre fica ali na 4ª ou 5ª colocação, às vezes até dando uma patinada. A situação pro Luka Doncic é que ele entrou nessa liga arrebentando, e todo ano sempre tem um falando: ah, lá vai o Luka Doncic de novo, em vez de a gente realmente parar pra curtir o que ele tá fazendo. Quando você começa arrebentando como ele desse jeito, a gente meio que acaba aceitando isso como normal rapidinho. Mas a gente tá falando de um cara que tá no 5º ou 6º ano de carreira, e a gente já tá de boa com isso. Mas isso não é normal. É normal pro Luka Doncic. Mas a gente, fãs da NBA, não devia achar isso normal. É uma maluquice ver tanta gente mantendo o nível lá em cima por tanto tempo, como o Luka Doncic. E eu quero deixar aqui
uma menção honrosa para o Jason Tatum, que também tá brilhando pelos Celtics. O argumento de Tatum esfriou no último mês. O ala segue como o melhor jogador dos Celtics, mas a franquia não tem mais a melhor campanha da NBA. As performances do ala caíram de rendimento no último mês, ficando para trás de seus concorrentes melhores colocados. No momento, ele tem médias de 26,9 pontos, 8,5 rebotes e 4,3 assistências, ficando na 11ª colocação entre os jogadores que lideram os números de estatísticas. Agora, sobre essa parada de MVP, sempre rola essa competição, e o X da questão é a quantidade de jogos, principalmente esse ano, que tem que ralar bastante, tipo uns 65 jogos, para levar esse prêmio para casa. Quem consegue se manter inteiro? Quem vai para quadra o máximo possível? Aí, isso pode acabar tirando algumas pessoas da disputa e afetar as posições das equipes. Mas no geral, tem uns 5 caras na briga pelo MVP, na minha opinião fazendo barulho. Na real, tô incluindo o Tatum nessa, então são 6 na corrida para MVP, de acordo comigo. E se a temporada acabasse hoje, olha, eu colocaria o Joel Embiid no topo, o Shai em segundo, o Giannis em terceiro, o Joker em quarto, o Luka em quinto e sei lá, me conta nos comentários qual seria o seu top 5 na corrida pelo MVP.